Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de História do Brasil para o concurso da ESA e mais uma aula de Brasil colonial. Estamos diante de um assunto importante hoje nesse vídeo. Eu quero convidar você a prestar muita atenção em tudo que vou dizer aqui, porque eu vou falar aqui de nada mais nada menos que a sociedade açucareira. Se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. Se inscreva para que você tenha os vídeos mais legais sobre a história do Brasil e sobre a preparação para o concurso da ESA. Eu quero que você conheça um pouco do nosso conteúdo e esteja sempre recebendo as notificações para que você acompanhe os nossos vídeos. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História e sou veterano do Exército Brasileiro e trago aqui vídeos sobre assuntos que vão te ajudar a se preparar para o concurso da ESA. Esse vídeo ele tem o formato de sempre, de perguntas e respostas. Afinal de contas, eu tenho um e-book que é muito bacana, muito interessante, que mostra o conteúdo do edital do concurso da ESA no formato de perguntas e respostas. É um formato mais dinâmico, mais interessante de se estudar a história. E desse jeito eu quero te convidar a seguir nosso canal e realmente aproveitar melhor os conteúdos, a história do nosso Brasil. Não esquece também de dar um like nesse vídeo, tá? Dá logo no começo do vídeo, porque talvez você possa esquecer. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e também não esquece de compartilhar. Esse assunto ele é muito importante, tá? Na história do Brasil e ele é extremamente necessário para o concurso da ESA, porque sempre tem questões relacionadas a esse assunto. Estudar a sociedade do açúcar vai nos esclarecer uma série de questões a respeito do Brasil colonial. Falar do Brasil colonial, a gente tem que entender que nós estamos diante de uma sociedade bastante complexa, com protagonistas muito destacados e importantes. E a gente precisa vislumbrar quem são esses protagonistas dessa sociedade e entender mais ou menos como essa sociedade funciona. Então, antes de começar o assunto, antes de trazer para você aqui essas perguntas e respostas, eu quero convidar você a pensar comigo quem são os protagonistas dessa sociedade. Vamos pensar nos entes mais importantes que a gente deve ter na mente ao estudar essa sociedade. Primeiro ente, engenho, tá certo? Segundo ente, o senhor de engenho. O terceiro, o escravizado, que compõe essa sociedade. Quarto, a senzala, que é o lugar onde mora, onde vive ali o escravizado. Cinco protagonista, a casa grande. Em sexto, os trabalhadores diversos. São aqueles mais diversos trabalhadores que compõem essa sociedade. Não estou falando aqui do escravizado, não estou falando aqui do senhor de engenho, mas estou falando das mais diversas pessoas que estão nessa sociedade, fazendo as mais diversas tarefas, e a gente vai ver que realmente todos esses compõem a sociedade açucareira. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: o que foi a sociedade açucareira? A primeira coisa que a gente precisa entender dessa sociedade açucareira é que ela tinha ali três características muito importantes para a gente vislumbrá-la melhor. Primeira característica dessa sociedade açucareira, ela era uma sociedade rígida, era hierarquizada e era rural. Rígida, hierarquizada e rural. Quando a gente fala de sociedade rígida, e hierarquizada, a gente tem que lembrar que no topo dessa sociedade existe um elemento chamado senhor de engenho. O senhor de engenho era um proprietário de terra, geralmente era um grande proprietário de terra, porque a monocultura do açúcar, ela exige grandes e vastas plantações de cana. E essas grandes plantações de cana produzia ali esse senhor de engenho, um grande latifundiário. Esse cidadão, ele era alguém que compunha três coisas básicas e importantes, que era o prestígio. Então eram três tipos de prestígio que ele vai agregar. Primeiro era o prestígio econômico. Então era uma força, um prestígio econômico muito grande, era uma pessoa de dinheiro, ele produzia muito dinheiro, era muita riqueza que o açúcar nesse contexto produzia. O segundo grande prestígio que esse camarada tinha era o prestígio político, Quem paga a banda
escolhe a música, né? Até hoje é assim. Geralmente, quem tem muito poder econômico carrega consigo um grande poder político. O terceiro prestígio que esse cidadão vai ter é força social, prestígio social. Ele vai determinar as relações sociais de muita gente, vai exercer forte influência social nessa sociedade açucareira. A gente vai encontrar também a posição mais baixa dessa sociedade, que são os escravizados. Os escravizados, né, de origem africana, antes foi escravizado de origem indígena. Então, a gente vai ter aí um cidadão, uma pessoa, um ente social que é da mais baixa posição social. Ele é oprimido, ele é mercadoria, ele é vendido, comprado, ele é dito o que deve ser feito, ele faz aquilo que alguém manda fazer, enfim, é o mais baixo local da hierarquia social, da posição social nessa sociedade do açúcar. Mas a gente vai encontrar também uma posição intermediária, é uma espécie de classe média nessa sociedade do açúcar. Lá está os mais diversos trabalhadores, uma porrada de gente que está ali participando nessa sociedade, que tem pouca influência política. Não é alguém de grande prestígio, mas são importantes nessa sociedade. Que são basicamente os trabalhadores diversos, artesãos, agregados dessa sociedade que ocupam as funções mais diversas. Pense nos trabalhadores que vão trabalhar nas mais diversas atividades, que não é basicamente o trabalho do escravizado, o trabalho daqueles que estão basicamente na lavoura, mas aqueles que propiciam, né, a viabilidade desse trabalho e que não são escravizados, são pessoas livres, mas que exercem ali nessa sociedade várias funções, mas que não têm influência política. O que era o engenho? O engenho era nada mais, nada menos que o conjunto de instalações e equipamentos para o plantio, para a colheita e para a produção do açúcar. Vale salientar que o açúcar ele era produzido em grandes propriedades de terra. Tá? Falar em engenho, falar em grandes plantações, esse engenho era uma área muito grande, né? Eram imensas plantações, então eram terras muito vastas. Esse engenho ele vai ter uma série de coisas. Primeira coisa que você vai encontrar no engenho, as plantações de cana. Segunda coisa que vamos encontrar nesse engenho, as instalações para a moagem da cana. Terceira coisa, são as instalações que vão fazer a fabricação do açúcar. A quarta coisa são as moradias dos trabalhadores do engenho. Quem eram os senhores de engenho? Eles eram os proprietários dos engenhos e das terras. Formavam a elite social e econômica do Brasil colônia. Como eu disse, ele concentrava, né, todo o poder político, todo o prestígio político, todo o poder econômico, todo o prestígio econômico e todo o poder e prestígio social. Esse senhor de engenho, ele vivia num lugar chamado Casa Grande. A Casa Grande, ele era um símbolo de poder político, era um símbolo de poder social, de poder econômico. Isso era a Casa Grande. Mas vale salientar que lá no início, né, do Brasil colônia, a gente não vai ter essa Casa Grande como a gente está acostumado a ver nos filmes, nas novelas, e que mostra um pouco dessa história. Nós vamos ter ali as capitanias hereditárias, o início do governo geral, nós vamos ter alguns engenhos, né? Porém, os engenhos eles eram muito precários. Não tinha material, que tudo era trazido de Portugal. Os materiais para construções das grandes casas, das grandes casas grandes, não existia nesse contexto de início da colonização. Nós vamos ter ali algumas casas de madeira mesmo, as casas eram simples, apesar de grandes, apesar de ter muitas pessoas. Então é importante a gente saber que esse nosso imaginário, né, que vai longe e nos mostra todo aquele apogeu, toda aquela riqueza, nem sempre foi assim. No início, por exemplo, a coisa era mais simples, mais rudimentar. Mas durante todo o apogeu do açúcar, né, toda essa produção do açúcar, de grande ente econômico importante, nós vamos ter a sociedade açucareira, que ela tem ali o senhor de engenho, uma pessoa poderosa, e que tem essa casa grande com valor
de luxo, de conforto e bem destacado de todas as moradias que a gente encontra em toda essa área de engenho, em toda essa área de plantação de cana da sociedade açucareira. Qual mão de obra era utilizada nos engenhos? O engenho ele dependia da mão de obra escrava. O escravizado ele era o responsável por tudo que se produzia, basicamente, da cana-de-açúcar. Toda aquela grande plantação era fruto do trabalho escravo. Primeiramente foi o trabalho indígena, como eu já falei, e depois, maciçamente, por muitos e muitos tempos, vai ocorrer o trabalho escravizado africano, a base dessa sociedade açucareira e que era feita por escravizados, que dia e noite produzia o açúcar nessa sociedade açucareira, nesse contexto de engenho. O que era a Casa Grande? A Casa Grande era a residência do senhor de engenho. Ela estava sempre localizada num ponto mais alto da região, do local, de modo que se pudesse vislumbrar mais facilmente possível as plantações e as demais instalações desse lugar. Além de ser um símbolo, né, de apogeu, de poder, de força política. Essa posição, né, de comandamento de cima dava ali uma situação de maior superioridade ao local, né? Era a posição social mais relevante que essa Casa Grande transmitia. Na Casa Grande vivia a família do Senhor. Além da família do Senhor, existiam muitos agregados, muitas pessoas que faziam muitas tarefas, desempenhavam muitos trabalhos e ofícios nesse lugar tão importante, nesse contexto de sociedade do açúcar. Era muito comum encontrar muitos hóspedes, e existiam também capatazes que faziam ali, né, toda a segurança da Casa Grande. Então, e em alguns casos, escravizados, que trabalhavam diretamente para a família do senhor de engenho. Que papel tinha a Casa Grande nessa sociedade açucareira? A Casa Grande ela representava um centro de poder. Ela era o símbolo de poder econômico, social e político. Um espaço de comando. Era lá onde se dava as decisões. As decisões sobre a produção, a administração das terras, a disciplina dos trabalhadores e as relações com outras famílias. As relações de outras famílias de proprietários de terra. Era também um local de reuniões sociais, de celebrações de famílias, de festas religiosas e até de julgamentos informais de determinados conflitos no engenho e naquela sociedade. A Casa Grande ela simbolizava todo o prestígio, toda a autoridade e todo o controle social do senhor de engenho. O que era a senzala? A senzala era um lugar onde viviam os escravizados africanos. Toda aquela imensa quantidade de escravizados trazidos da África, eles moravam na senzala. A senzala era um local onde viviam os responsáveis pelo trabalho pesado do engenho. Eram homens e mulheres que estavam nas plantações, produzindo o que essa sociedade mais produzia, o açúcar. Vale salientar que esses escravizados eram a base da sociedade colonial açucareira. As senzalas eram construções simples, eram áreas coletivas e bastante insalubres. Sempre eram situadas distantes da Casa Grande. Era o local onde os negros viviam da forma mais rudimentar possível, de extremo sofrimento, de extrema agonia, porque era o lugar de açoites, severo controle social. A vida na senzala era marcada por superlotação, por forte falta de higiene. As condições eram muito precárias e não havia nenhum tipo de direito. Nenhum escravizado possuía a oportunidade, o poder de solicitar qualquer coisa, brigar por qualquer direito, porque não existia direito algum para o escravizado. O escravizado era uma peça do senhor de engenho. Não eram tratados como pessoas, eram propriedades. E se fazia o que se queria com esses escravizados. Mas na senzala também era um espaço de forte resistência. Essa resistência ela era muito caracterizada
por se vê muito na senzala o manter as tradições ancestrais, a religiosidade dos africanos que vinham de além África e viviam nessas senzalas. Lá tinha muita expressão cultural, né? Mantinha-se as tradições, a cultura nesse espaço chamado de senzala. Na senzala também havia várias formas de solidariedade. Então, aqueles que se encontravam nesse espaço, muitas vezes estavam o tempo todo se ajudando e produzindo ali o que se podia fazer para a sobrevivência, já que eles eram pessoas bastante açoitadas e o tempo de vida dessas pessoas escravizadas era muito curta, uma vida insalubre muito grande. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar, e se você por acaso ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E eu te vejo no próximo vídeo.